vamos ao que deu tanto bafafá hoje, né? Que foi a famosa coletiva de imprensa que não aconteceu, né? Os palhaços Cleiton Júnior e Arthur Costa entraram, né, ao vivo na Zona Rubro-Negra em pleno horário comercial para cobrir uma coletiva de imprensa que, do nada, depois de 2 horas de atraso, ou mais, né? Agora já não me lembro, 2 horas de atraso foi cancelada e ninguém sabe o porquê, Rodrigo Ferreira. E aí começaram as especulações, né? Muita gente falando: ah, o pau tá quebrando lá no Flamengo. É o Braz discutindo com o BAP. Eu vi essa. Aí o Braz com o Tanuri. Aí o Braz não sei o quê. Bafafá de tudo quanto é lado. E aí o Landim, aparentemente, de acordo com o Globoesporte.com, o Landim tomou a decisão e exigiu um Flamengo focado em duelo com o Atlético Paranaense e vetou a entrevista de Marcos Braz, de acordo com o Caê Mota, do Grupo Globo. Surpreendido com o anúncio de coletivo enquanto ele estava em uma reunião da Comebol, né, junto com os dirigentes do Palmeiras também, o presidente foi firme ao dar a ordem de cancelamento e diz que não há motivos para falar de algo além da semifinal de terça-feira. Rodrigo Ferreira, você acha que eu tenho a minha opinião aqui que eu vou passar depois, mas o que você achou dessa situação que o Caê Mota publicou, né? Do Landim ficar sabendo e cancelar essa coletiva de imprensa. Foi, na sua parte, foi uma atitude correta do presidente Rodolfo Landim? Primeiro que há um erro de comunicação. Tanta gente, vice-presidente da pariu, relações externas, comunicação. Você vai olhar o Landim sempre tá ao lado do cara torta lá, o Gustavo, tá sempre do lado do BAP e tá sempre do lado de mais gente lá. Ninguém sabia de uma coletiva que já estava marcada. Ontem o Cleiton bateu lá na gente e falou assim: galera, eu vou fazer a coletiva. Ontem. Ontem. Ninguém no Flamengo sabia e podia ligar. Ô Landim, tá sabendo dessa parada aí? Não, o Landim deve ter só a notificação do YouTube ativada. Tipo assim, ó, começou a transmissão de coletiva de imprensa. Ele, Não, pô, que e assim, coletiva? é tão. Porque o cancelamento sai na hora. Na hora. Na hora. Mas assim, vamos. Imprensa, torcedor. Imprensa do Ah, torcedor e não bota nenhuma outra data, não. Ah, quando a gente vê, a gente vai botar outra data. É assim, é a cara do Flamengo atual. Só que vamos recapitular. Existe uma pressão muito grande em cima do Flamengo por conta dos resultados, dos últimos resultados ruins, tá? Há um empate contra o Cuiabá, vamos recapitular aí, Atlético Paranaense 2-2, 0-0 Cuiabá, 2-2 com o Atlético Paranaense e a derrota para o Fluminense, atrelada até algumas outras atuações ruins. Isso é muito potencializado por conta das declarações de Renato Gaúcho. É isso que eu falo sempre. Se alguém vai ali e corta as asas do Renato Gaúcho nas entrevistas, essa crise ou essa pressão que está acontecendo, ela seria menor, tá? Há muito menor? Não sei, mas ela seria menor. E aí, há esses resultados ruins, há o distanciamento do Atlético Mineiro em relação ao Flamengo, que já chegou a ser de 9 recentemente, subiu agora novamente para 13. E vai diminuindo as rodadas, ou seja, pode chegar um tempo aí que o Atlético Mineiro pode ser campeão com 5 rodadas de antecedência. Beleza. E isso também é agravado por um empate onde o Flamengo foi muito mal contra o Atlético Paranaense. Existe isso. Posterior a isso, vem essa questão do Pedro. Todo mundo aqui já questionava a preparação física do Flamengo, tá? Inclusive tem aquele post lá do Marcos Braz, onde ele fala o seguinte: o cara questiona e ele fala assim: pô, o cara foi campeão brasileiro em 2009. Aí você vai pegar a carreira do cara, o cara praticamente não foi profissional de nenhuma equipe grande, de 2009 até aqui, né? O cara volta novamente pro clube, por coincidência, quando o Marcos Braz tá no comando. Me parece mais uma coisa de amizade do que propriamente uma avaliação profissional. Beleza. E aí já vem essa questão de preparação física, o jogador não volta. Lembra, Rodrigo Caio, né? Pô, Rodrigo Caio não volta, Rodrigo Caio não volta, o que tá acontecendo? Rodrigo Caio que não sei o que, não sei o que lá. E aí o estopim de tudo essa insatisfação conjunta
é com a questão da lesão do Pedro, na qual o Renato chega e fala assim: putz, eu botei o Bruno Henrique esticou e parece que os caras não estão se entendendo e essa questão do Pedro é grave. Você colocou um jogador para jogar, um jogador lesionado. O que a torcida vai achar? O que a torcida vai achar? A torcida tá poupando pro brasileiro, que não sei o quê. No final das contas, são pessoas que estão ali. São profissionais, com uma carreira, com sonhos e o caramba quatro, independente de qualquer coisa. E aí, quando você coloca um jogador machucado para jogar, um jogador que vai entrar e você vai lá e faz uma massagem no joelho do jogador, eu começo a. Me vem uma outra imagem que é a imagem do Denner. O Denner acusa o departamento médico do Flamengo de colocar. Boa. De colocar fim. Teve esse caso Augusto agora É, que estourou também. Mas eu tô é. lembrando do Denner, que era Do um Denner. jogador promissor. Né? O Denner, se eu não me engano, formava dupla de ataque com o Léo Duarte na base. E era um jogador muito promissor, Promissor, exato. pertencia ao Figueirense. Ele fala: por erros médicos ou por negligência, enfim, qualquer coisa, qual o É. termo que ele usou, o Flamengo colocou fim à minha carreira. Eu encerrei a carreira. O Denner não é mais jogador de futebol. E aí começa a juntar. Pô, será que se o Pedro entra e tem uma lesão mais grave ainda, não poderia colocar fim à carreira do Pedro? Poderia, irmão. O cara Poderia. vai fazer agora. O cara acabou de fazer um procedimento cirúrgico. É. Pois bem, beleza. Falta coragem ao Marco Braz. Falta coragem, falta liderança ao Marcos Braz em momentos de crise, tá? Ele poderia sim dar essa entrevista e eu acho que o Landim, de certa forma, não teria uma desculpa para vetar. A desculpa que o Landim deu agora, eu concordo pra. O Flamengo amanhã joga uma decisão. O Flamengo amanhã pode estar colocando fim a duas competições, porque o reflexo de uma eliminação contra o Atlético Paranaense vai Bate na outra. refletir, o reflexo, a derrota, né, uma eliminação para o Atlético Paranaense pode refletir numa derrota para o Atlético Mineiro, o que colocaria também ao fim, é, abrindo De ponto, vez. 16 É. pontos, colocaria, obviamente, fim também ao sonho do tricampeonato brasileiro. Eu concordo com o Landim. Eu concordo com o Landim. O que eu não concordo é você, de um presidente, ficar sabendo às Porra. vésperas. Na A, a, boa. Flá, a Flá TV abriu, irmão. A Flá TV É. abriu a transmissão. Isso é ridículo, na verdade, né? Isso é Ridículo. ridículo. E É aí os amador caras demoram. demais. E aí os caras demoram 2 horas. Ou seja, o Landim, no mínimo, É. o Landim notou isso um pouco antes. Né? No máximo, na verdade. Ele notou minutos antes, ou 1 hora antes, que a É. transmissão ia ali e o Braz ia falar alguma coisa. E os caras demoraram 2 horas debatendo, irmão. Se o Landim falou, acabou. Vamos lá, tal, 2 horas para cancelar. Eu acho que é uma falta de respeito com o torcedor e é uma falta de respeito com também os jornalistas que estão ali, que Claro. estão fazendo o trabalho deles. Esperando. É, É. agora sim, não é a primeira vez que o Marcos Braz ele perde a do time, acho que por medo ou até por malandragem. Tá? Já teve momentos de crise no Flamengo, onde o Flamengo perdia no final de semana, todo mundo, não me lembro com o Coletiva. Domenech ou Rogério, Ceni, Rogério. todo mundo querendo uma resposta. O Marcos Braz, que sempre foi muito ativo no Twitter, sumia. E aí ele marcou uma coletiva na quinta-feira, sendo que na quarta-feira o Flamengo ia enfrentar uma equipe extremamente fraca, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Ou seja, ele iria dar uma coletiva com uma vitória. Aquela derrota deu uma amenizada. Não é a primeira vez Exatamente. que o Marcos Braz faz isso. Hoje ele escolheu a pior forma. Se ele tivesse realmente vontade de responder as perguntas, esclarecer, colocar o torcedor ciente, depois da derrota, na segunda-feira ele vinha falar.
Ou até na própria coletiva do Rogério, do Renato, ou qualquer coisa desse tipo. Agora, irmão, sabe quando que ele vai falar? Só depois do jogo do Atlético Mineiro. É só quando as coisas vão se acalmar. E aí eu concordo com o Landim. Não tem que mais dar coletiva agora, irmão. Não tem que mais dar coletiva. Eu falei errado, tá, galera? Não depois do jogo do Fluminense. Depois do jogo contra o próprio Atlético Paranaense. É o que eu Tá? falei. É o que eu ia falar. Não contra o Fluminense, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. E aí ele Eita. E aí ele perdeu o time e o Landim corrigiu a merda que ele ia fazer. Ele ia. E cá entre nós, só pra finalizar, eu não sei se o Landim. O Landim ele deu o argumento certo, ele tá certo, mas eu não acho que é também só isso, não, Arthur. Existe umas merdas ali que não tem uma resposta plausível, irmão. E aí? Vamos pensar o seguinte: que todo mundo que tivesse lá fizesse de uma pergunta. E aí, cara? O Pedro vai entrar num jogo e vocês dão massagem no joelho do Pedro. O Pedro joga contra o Atlético Paranaense e depois é constatada uma lesão no menisco. E aí? O que aconteceu? Meu irmão, tem alguma resposta plausível para isso, Arthur? A não ser os caras baterem no peito e falar assim, ó, eu errei? Não tem, irmão. Não tem. Renato, vocês contratam pra caramba. O Renato diz que não pode vencer as 3 competições. O Renato diz que quem muito quer, nada tem. O Renato, o Renato reclama da preparação que forçou uma barra para colocar o Bruno Henrique. Tem alguma resposta para isso, Arthur, que não gere um grande descontentamento? Não existe, irmão. Não existe. Quando o Marcos Braz for para a coletiva, isso aqui vai virar uma fogueira, irmão. Porque não tem nada, a não ser que ele enrole. A não ser que ele fale igual o Renato. Ah, não, que não sei o quê. Agora, se ele realmente Tem algo para responder as falar? perguntas, não tem, cara. O departamento de futebol errou no caso Pedro. A preparação física não tá ideal. A preparação física ainda vai dar uma... Ah, mas olha, pode. Agora, Cara, o departamento médico não tem. As declarações do Renato não tem. O time tá mal. Você perguntar o time tá mal, tá se apresentando mal, o cara vai ter que falar a verdade. Então, acho que também é um pouquinho dos dois. O momento não é bom, mas, cara, os caras não têm resposta satisfatória. Não tem uma desculpa.